ali quase vitórias, né? Foi aquele empate, foram empates meio doídos, assim, no sentido de não ter ganho, né? Muito mais do que conseguiram, o Vasco conseguiu o empate. Eu acho, assim, dando a cara a tapa, eu acho que o Vasco não vai conseguir subir esse ano. Eu acho que tá muito difícil, eu acho que o passivo acumulado pelos erros já nessa Série B é muito grande, muito difícil de conseguir superar isso para ter o desempenho necessário, sustentar o desempenho necessário para subir. Mas a chegada do Fernando Diniz acende uma esperança de um outro tipo de futebol, de um outro padrão de futebol, né? E até talvez de um renascimento para o próprio Fernando Diniz, que vem sendo questionado cada vez mais, né? Eu que sempre fui um defensor do estilo de trabalho do Fernando Diniz e defensor do fato de ele ter um estilo marcado, do qual ele com o qual ele não negocia, mas os resultados, né, os desempenhos dos times dele, a irregularidade lá no São Paulo, deu tudo errado no Santos, assim, me fez também hesitar sobre essa defesa. Mas agora no Vasco ele está vivendo um bom momento de novo, e de um jeito improvável, como lembrou o Caju, ninguém acreditava que fosse dar certo, né, essa união do Fernando Diniz com o Vasco. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, já dá aquela moral, se inscreve aí, deixa aquele like também pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui, dando aquela moral aqui pro Thiagão, sempre trocando aquela ideia de vascaíno, deixando o seu comentário e a gente resenhando sobre o Vasco. Fiz questão aí, família vascaína, de começar aí, né, com um programa que teve lá no Sport TV, falando da situação do Vasco após a vitória, e eu queria trocar essa ideia com vocês aqui. Né, como aí o primeiro jornalista disse, mesmo com o trabalho que o Diniz está fazendo no Vasco, ele não acredita que o Vasco vá subir pelo cenário que construiu ao longo da Série B, mas ele coloca ali que realmente o Vasco evoluiu e uma situação que ninguém esperava. E eu quero perguntar para você, agora que o Diniz está fazendo esse trabalho aí, 4 jogos, a gente tem que dizer que nesses 4 jogos o Vasco evoluiu muito, evoluiu tanto que a gente não viu esse futebol com o Marcelo Cabo e não com o Lisca, tirando ali a partida contra o Brusque, que foi pavorosa, horrorosa, mas mesmo assim ganhamos. O Vasco vem sim numa evolução, né? A gente viu a entrevista coletiva do Ricardo Graça ontem, dizendo que o Vasco está assim, melhorando bastante. A gente vê o desempenho em campo, os números defensivos aumentaram demais, melhoraram demais. O Vasco em 4 jogos tomou 2. E aí é aquele questionamento. Enquete. Quando o Vasco acertou com o Diniz, eu acho que grande parte da torcida vascaína não gostou do nome do Fernando Diniz. E era unânime o discurso de o elenco do Vasco não tem as características que o Fernando Diniz gosta de trabalhar. E a gente vê aí uma situação totalmente diferente, Fernando Diniz conseguindo melhorar o desempenho defensivo, o Ricardo Graça falou isso ontem, e na parte ofensiva, cara, melhorou da água pro vinho. O Vasco hoje cria muito mais jogadas do que criava aí com o Marcelo Cabo ou o próprio Lisca. Então, como o jornalista disse aí no início, o Vasco evoluiu, combinou, teve a química aí, Fernando Diniz e Vasco, mas ainda assim é muito difícil de o Vasco subir. Eu queria a sua opinião. E aí, para completar toda essa situação, o Diniz realmente mudou o Vasco, mudou o jogo do Vasco. Eu vou trazer aqui, nessa mesma resenha aí na Sport TV que teve lá, um dia após a vitória do Vasco, ele compara o Fernando Diniz e o Vasco com o Enderson Moreira, né? O Enderson Moreira conseguiu aí um número significativo de vitórias pelo Botafogo, colocando o Botafogo na vice-liderança, e ele acredita que o Fernando Diniz teve essa mesma química que o Enderson Moreira teve com o elenco do Botafogo, o Fernando Diniz está tendo com o elenco do Vasco, e ele vai sim conseguir levar o Vasco para a Série A. O elenco, Fernando Diniz, a química bateu e as vitórias vão chegar. Se liga só no que ele falou. Está acontecendo algo que até me lembra um pouco o acontecido com o Botafogo, que é o tal do match, a tal da química entre a chegada de um treinador e a transformação do time. Esse time do Vasco fez um primeiro tempo ontem dos mais impressionantes em meses, em anos. Um time que deu 11 finalizações contra 3 do adversário. E um time que começa a identificar, começa a ficar claro certas características do futebol que o Diniz gosta de implantar nos seus times, sendo assimiladas pelo elenco de uma maneira muito rápida. Passe curto, aproximação, e não aquela coisa que a gente fica falando, o Diniz, o técnico da saidinha do goleiro, até porque o Vanderlei não é muito bom com a perna, mas enfim, é muito interessante ver um Vasco que recupera a autoestima, ver um Vasco
que ainda tem uma tarefa muito difícil, afinal de contas precisa fazer 7 vitórias em 11 jogos, mas o Botafogo conseguiu 9-11, também depois dessa química que teve com o Anderson rápida. Por que isso não pode acontecer com o Vasco, ainda mais com a volta do público? Foi muito interessante o jogo, e a postura do primeiro tempo do Vasco é daquelas que dá muita esperança para o torcedor. Só que há um ponto que muda um pouco a maneira como o Vasco joga no segundo tempo, que chama-se cansaço. O Goiás não chegou a amassar no segundo tempo, não chegou a levar muito perigo, teve um lance no finzinho, uma cabeçada no canto direito, mas ao mesmo tempo pressionou porque o Vasco cansou. Então foram 2 Vascos em campo, mas ainda assim a vitória recupera essa autoestima e essa esperança de um time, de uma torcida que já tinha praticamente jogado a toalha contra o acesso. Então, torcida vascaína, deixa aí nos comentários se você concorda com o jornalista. A química bateu, o Vasco vai sim conseguir as vitórias. Fernando Diniz conseguiu, tá conseguindo tirar o melhor desempenho desse elenco do Vasco aí, o que não aconteceu com o Marcelo Cabo nem com o Lisca. Então deixa aí nos comentários. Na minha visão, se o Vasco repetir as atuações que teve aí contra o Goiás nas próximas partidas, um empenho, né? O futebol também apresentado, foi muito bonito ver o Vasco jogar, há muito tempo que eu não vi o Vasco jogar daquela maneira. Então, se o Vasco realmente desempenhar principalmente o que jogou no primeiro tempo contra o Goiás, eu acredito sim que o Vasco vai subir, porque, como eu já trouxe aqui no vídeo passado, foi a melhor atuação que eu vi de um time na Série B. Eu tenho certeza disso, o jornalista falou isso e eu concordo. O Vasco jogou muita bola, foi uma partida ali de nível de Série A, com certeza. Pra gente estar finalizando o vídeo, família vascaína, o Camisas Negras soltou uma nota oficial em relação a tudo que está acontecendo no grupo político do Vasco. A gente vê aí o Vasco com 2 meses de salário atrasado a funcionários, e isso atrapalha bastante. A gente sabe que o clima não fica legal, os jogadores sentem isso, e no Clube de Regatas Vasco da Gama isso é comum. Essa gestão de merda prometeu que essa situação ia acabar, que não ia acontecer, e a gente vê que é o mais do mesmo. Então por isso que eu vou trazer essa nota oficial, porque me representa no sentido que, cara, eu não aguento mais esse Vasco, eu não aguento as mesmas coisas, os mesmos times fracos, a mesma situação de salário atrasado, o pouco investimento em futebol. Então, por isso que eu queria sim, né, tem aí a galera dos passadores de pano lá no Twitter, fala que o novo nome da gente é Paraleve, né, um mundo paraleve, e eu queria viver sim um mundo paraleve, um mundo dos lunáticos, porque a porra desse cenário aí a gente já conhece, é a mesma tristeza. Enquanto tem aí nossos adversários disputando semifinal, final de Libertadores agora, passaram para a final, a gente está aí sofrendo, penando para subir para a Série B, então ninguém aguenta. Sul-Americana vai ter final brasileiro, o Vasco não tá, é foda, cara, é foda, então não dá para aguentar não, mas tem gente que aguenta. E o Camisas Negras soltou o seguinte, ó: apesar das decisões judiciais provisórias, sabemos assim como a maioria dos sócios do nosso amado clube que leva esse ano venceu as eleições de 2020 e que o projeto Somamos é uma forma espetacular de aproveitar o potencial do Vasco na sua plenitude. Até o julgamento definitivo dos processos, porém, que estão no poder por conta dessa decisão contraditória e confusa, recusando a ajuda de todos os lados, devem ser cobrados em relação ao que vem fazendo. Não é fácil ver os dirigentes sob júdice do nosso clube comemorando o suposto superávit, como se estivesse considerando satisfatória essa gestão, quando sabemos que o clube passa por uma crítica situação fiscal e administrativa e que caminha para ser o pior da história do Vasco. E para finalizar aqui, foi o que o Sérgio Frias trouxe ontem. Se a gente quiser ver mudança no Clube de Regatas Vasco da Gama, eles colocam aqui no final: quanto mais sócio tivermos, mais será a chance de revertermos este tenebroso cenário. Então é isso aí, família vascaína. Se a gente quiser viver um Vasco melhor, que esse tipo de situação não aconteça mais, com esse tipo de gestão pare de acontecer no Vasco, a gente vai ter que participar da vida política do Vasco. É fundamental, né? Muita gente ontem no Vasco em Família comentou o seguinte, algumas pessoas, que essa situação de justiça, né, que o Levin correndo atrás, os templários, está atrapalhando o andamento do clube. E eu respondi o seguinte: o que atrapalha o andamento do clube é você, em campanha, prometer diversas situações e não cumprir nenhuma delas. Isso atrapalha o andamento do clube, sem sombra de dúvida. Família vascaína, eu vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.